Oi, galera, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. No episódio de hoje eu tô aqui com a Monique, que eu trouxe pra falar sobre processo criativo. Eu vou deixar ela se apresentar pra vocês. Bom, eu sou a Monique Flauzino, Momô pros íntimos, Monique, Monique. Eu sou arquiteta e urbanista, eu sou designer de interiores também e atualmente estou fazendo uma pós-graduação em neuromarketing. Gosto muito de estudar, não paro, normalmente sempre estou buscando, né, mais informações, mais conhecimento. E eu trabalho nessa parte criativa, atendimento também ao cliente, coleta de informações para criação, constantemente, faz parte da minha rotina. E é isso. E eu trouxe ela, gente, porque assim, a gente tem vindo de falar, tipo, nos outros episódios, até com a Isabela, que foi, acho que o último, de falar muito sobre sensibilidade, sobre arte, sobre como a gente pode se colocar naquilo que a gente faz, colocar, tipo, as nossas emoções, colocar a nossa essência mesmo em tudo que a gente faz. E eu acho que, eu pensei assim, falei, nossa, seria muito legal trazer sobre o processo criativo, que, tipo, a sua profissão lida diretamente com isso. E também eu acho que outras profissões podem lidar indiretamente, né? E aí eu falei assim, nossa, eu acho que seria perfeita. Eu pensei que ela seria perfeita pra trazer, porque é o seu dia a dia, é uma coisa que você convive. Então eu queria saber de você. Como que é pra você o seu processo criativo, assim, sabe? Tipo, como funciona? É assim, até quando você me convidou, eu até fiquei pensando assim, como é que eu posso falar sobre criatividade e o processar, né? Porque, assim, fui até buscar, né, pra entender mesmo, porque a gente sabe, de forma muito vaga, assim, a gente imagina o que é criatividade, depois o processo criativo, né? Mas a criatividade, eu tava percebendo que, assim, não é só uma pessoa imaginar, ela precisa efetivar, né? Então, porque senão a gente só imagina, né? Só fica no mundo das ideias. E aí o processo criativo, e aí eu posso até ser a tia chata, eu acho que lida com um pouco de disciplina. Nossa, sim. Importante falar sobre. Então, porque, por exemplo, às vezes, agora falando assim, minha parte, na arquitetura, parte de design de interiores, exige a arte, exige a parte artística, a parte emocional, mas exige muita parte técnica. E não só de conhecimento técnico, mas você ter informações naquilo que você sabe que vai dar certo ou não. E aí depois eu fiquei pensando também, né, em casa, eu falei assim, quando eu fiz Belas Artes, e uma das coisas que era exigida no curso de arquitetura, apesar de às vezes a gente não usar, era a questão das técnicas de desenho. Mas as técnicas de desenhos até mais abstratas. Então eles falavam assim, vamos começar do básico, vamos aprender a usar um lápis. É bem legal. Então assim, você tinha os seus 5 lápis que começa da HB, 2B, aquelas coisas, né? E aí eles falavam assim, pega o seu lápis 2B, vamos lá. Vai sentindo ele, tanto do mais forte até o mais fraco, e pesa mais a mão, gira, vê como é. Porque você sabe o que aquilo pode concretizar para você. Então, às vezes, a gente imagina várias coisas, mas às vezes a gente não sabe como colocar em prática. Nossa, isso é muito real. Então, porque até mesmo com as palavras, você que escreve, né, você precisa de vocabulário, você precisa às vezes de referência. Ter uma fonte, né, daquilo. Não pode ser só as vozes na sua cabeça. Exatamente. É lógico que eu acredito que tem pessoas que naturalmente vão conseguir fazer. Que tem uma predisposição, mas eu acho que até isso. Às vezes a pessoa tem um talento natural. Mas ainda assim precisa ser lapidado, né? Precisa ter um conhecimento, um vazamento. Até porque, por exemplo, agora a gente falou, por exemplo, da linguagem. Se você não aprende a língua, se você não desenvolve a língua, se a sua mãe ela não te incentiva a falar mamã, mamá, quando você é criança, automaticamente você não vai conseguir falar no futuro. Então tudo vai vindo de um aprendizado. Então no processo criativo hoje, falo do meu trabalho, eu tenho realmente uma questão de uma disciplina na qual a gente, até mesmo em grupo, no trabalho, a gente foi criando a partir de feedbacks positivos e negativos, né? Então, hoje, a parte criativa de criar o projeto, ela se trata muito mais de lidar com as pessoas. Nossa. Então, na minha parte, porque eu vou criar,
Porém, no meu caso, eu tenho para quem criar. E não é, às vezes, somente do meu sentimento. Entendi. Então, quando a gente também vai criar para nós mesmos, a gente precisa se organizar, porque às vezes para nós é mais difícil do que para os outros. É verdade, você entender e saber filtrar. Porque o autoconhecimento é difícil. É verdade. Então, quando a gente fala de artes, por exemplo, para mim, eu às vezes vou pintar. É muito difícil. Do que diferente, por exemplo, da minha sobrinha me pedir um quadro e eu específico eu vou criar. Canalizar aquilo que eu quero é mais difícil, porém, processos criativos, no caso, quando é para os outros eu acho mais simples, e aí eu, por exemplo, tenho uma linha de raciocínio. Eu preciso me reunir com a pessoa, eu preciso fazer perguntas específicas, saber o que ela quer, o que ela espera, se aquilo tá dentro da realidade, com a minha experiência. E eu acho assim que, não sei, assim, você pode falar melhor, que demanda muita sensibilidade sua, né? Pra você tá aberta àquilo que a pessoa tá querendo, de você entender, porque às vezes a pessoa tem ideias vagas. Tipo, eu quero isso. E aí de você conseguir filtrar e falar assim, tá, como que a gente vai criar isso? E como funciona assim pra você isso? Então, na verdade, a gente, por incrível que pareça, a gente estuda muito psicologia. Sério? Porque, às vezes, falando da minha experiência, é mais com interiores e interiores residencial, então, no caso, são famílias. Mesmo que seja uma pessoa, né, um solteiro, uma solteira, mas até mesmo casais com filhos, casais com seus pais, cuidando dos seus pais dentro de casa, são realidades de famílias diferentes. Então, a gente fala que falta isso na faculdade, que é psicologia, que é gerenciar conflitos, no caso. Então, por exemplo, às vezes você pega uma família com 5 pessoas e às vezes normalmente a gente ouve sempre pai e mãe. Mas é legal ouvir os filhos. Porque os outros também moram ali, é a casa deles também. A gente, eu acho, meu professor falava que a arquitetura é a arte de edificar. Você precisa pegar aquilo e ainda assim fazer aquilo algo bonito, funcional, fazer a pessoa se sentir num lar. É verdade. Então, é uma arte. Só que eu lido com pessoas diariamente, então eu preciso ser compreensiva ao máximo possível, eu preciso ter acessibilidade, eu preciso pegar nas entrelinhas, ver, por exemplo, comportamentos, gestos, a palavra que usa, se a pessoa chega e fala assim, a outra desdém, se a pessoa fica triste, porque às vezes é importante pra ela. Então, às vezes, eu faço a questão de perguntar qual ambiente pra vocês faz diferença, o que vocês gostariam, qual o que elemento é muito importante. Porque eu vejo assim que o processo criativo, isso eu lembro muito na faculdade. Nosso primeiro projeto, ele foi um projeto muito livre. E até hoje eu falo que foi o projeto mais difícil da minha vida. É que é muito difícil lidar com a liberdade. A gente não sabe se você olha, você vai aceitar, e agora? O que eu faço? Exatamente. Tipo, se eu posso tudo, pode tudo, daí você trava. O que é tudo? O que eu faço? E eu acho que o processo criativo, até mesmo do nosso, é chegar a entender aquilo que nós não queremos, quais são os limites. Entendi. Então, a partir dos parâmetros, dos limites colocados, ou até mesmo parâmetros, que não é limite, vamos dizer assim, mas você vai conseguindo achar o caminho. Né? Tipo assim, eu não gosto disso, ou esse aqui tem mais dificuldade, esse aqui tem... Aí você vai se conhecendo também a partir disso, né? Com certeza. Com certeza. Por exemplo, até mesmo a maneira de você se expressar com roupas. Você sabe os seus limites, limite de corpo, limite de, por exemplo, tamanho, de decote, de tudo. É uma maneira de um meio de se expressar. Sim. E aí a mesma coisa, por exemplo, quando você vai produzir algum tipo de arte ou trabalho, porque a gente às vezes coloca a criatividade somente no âmbito das artes, mas sim, tá em tudo e a gente não percebe, é verdade. Tipo, você tá falando da roupa, isso é muito real. É uma forma de você se expressar, a forma como você se veste. Sim. Tipo, dependendo do lugar, dependendo da cor, tipo, pode expressar muito do seu sentimento no dia. Tipo, hoje eu não tô com muita vontade, eu tô com uma mais básica. Tipo, hoje eu tô me sentindo ousada. Então eu tô com vontade, porque eu já sei que tô básica. Mas, sim, realmente, você se expressa por meio disso, você se sente bem ou não por meio disso. É verdade. E eu acho que isso também pode influenciar em você se sentir melhor. Claro. Por exemplo, hoje eu não tô me sentindo tão bem. Mas, vou colocar esse acessório aqui.
Aí você se olha no espelho e já, tipo, dá uma outra... Você fala assim, nossa, mas eu tô bonita. E é isso, uma... o meio de expressão, como você se sente também influencia no seu processo criativo. É verdade. Porque tem vezes que, por exemplo, hoje a gente tá numa fase na qual nós temos muitos projetos, graças a Deus. Porém, quando você começa a ficar um pouco mais estressado, dorme menos, está com a cabeça cheia, é muito difícil você encontrar aquele caminho novamente. Entendi. Então, eu fortemente indico, assim, se meus amigos estão, tipo, eu não consigo achar uma solução, vai dormir. E a base de tudo, o sono. A gente não valoriza o sono tanto quanto deveria. Eu não deveria. E eu falo por mim mesmo, eu tenho dormido muito pouco. E isso vai afetar. Porque você vai ficando cansada e se irrita mais fácil. Aí não tem, tipo, tanta criatividade. Porque eu acho que a criatividade, ela tá diretamente ligada à força de vontade. Você precisa estar com força de vontade, curiosidade, querer. E é um querer mais forte. Não é simplesmente, tipo, você quer? Quero, mas você quer a ponto de, tipo, quero muito, vamos esforçar pra isso. Porque quando você, como eu falei, tem uma diferença entre você imaginar e você concretizar. Sim. A sua imaginação concretizada provavelmente é criativo. Se você não tem força pra você concretizar, aí que tá, sua criatividade não finaliza. Entendi. E isso no trabalho também, é lógico. Por exemplo, eu tive uma estratégia nova, pensei numa estratégia nova e a gente vai concretizar. Então você foi criativo no seu trabalho, mesmo que seja um trabalho, sei lá, lidado com exatas, né? Então a criatividade vem muito de como você se sente, da força de vontade que você tem e qual é a disciplina que Nossa, e deve ser, tipo, pensando agora, deve ser, tipo, difícil, porque uma coisa é, sei lá, eu trabalho com uma coisa mais técnica e não tão criativa, e aí eu tenho momentos em que eu posso, sei lá, relaxar, ou é uma válvula de escape desenhar, por exemplo. Claro. E aí isso aqui é um hobby, não é o meu trabalho. Só que quando você trabalha com isso, você depende disso. Você depende de estar sensível, de ter ideias. Eu, por exemplo, em tese, eu trabalho com o jogo que eu mais gostava. Eu jogava muito The Sims. Nossa. Eu jogo mais The Sims há anos. Porque eu faço disso todos os dias. Meu hobby antes era fazer casas no The Sims. Eu nem jogava com os personagens, eu só fazia casas. Hoje eu não jogo mais The Sims. Spoiler do futuro. Eu hoje, realmente, assim, eu acho que é algo que eu tenho... Eu conversei com um seminarista esses dias, que ele falou que é altamente incentivado lá no seminário que eles tenham hobbies, né? Para que eles possam se encontrar. É verdade. Então, uma válvula de escape. E realmente, quando essa válvula de escape se torna trabalho, eu ainda acho que você tem que procurar outra. É verdade. Procure outra, sabe? Porque o trabalho, ele é uma obrigação, você pode ser prazeroso, porém, não é um momento no qual você... tipo, você tem obrigações ali. Você tem obrigações no hobby, você não tem obrigações de fazer aquilo, você faz o que você quer. Exatamente. Faz muito tempo também, assim, que eu não desenho, agora parando pra pensar, eu tava pintando, mas fazia um tempo, assim, que eu não desenhava mão livre, mas ainda assim eu uso o desenho como uma forma de processo criativo. Croquis é uma forma de você... Eu faço cocriação com o cliente também. Então, como funciona isso, assim? A cocriação é você... Porque, no caso, eu tenho um cliente final, né? Então, eu preciso entender aquilo que ele quer também e ainda assim direcionar ele e fazer algo criativo e funcional e bonito. E precisa ser criativo também para achar uma solução legal, né? Então, eu sento com ele e aí, a partir disso, é o processo criativo. Eu vou lotando de pergunta. Pego, estudo a planta, estudo aquilo que ele pensa, estudo aquilo que ele pode investir, inclusive, aquilo que ele gosta, aquilo que ele não gosta, e assim vai. E aí eu falo assim, mas o que você usa? Por exemplo, vou fazer uma cozinha, o que você usa, o que você não usa? Então eu começo já a desenhar. E daí eu vou pegando a cor, já vou colocando aqui, já vou pegando a amostra pra cá, ele desenha, daí ele olha, ele fala, não é muito bem isso, e risca, blá, blá. E depois eu passo a limpo, e aí a gente coloca. É isso? É isso. Que mágico! Pra mim é tão normal, mas aí depois você para e pensa, nossa, legal mesmo. Não, você fala super, tipo, lugar comum. Mas é legal
arte. E ele se sente ouvido. Eu acho isso muito importante. De, tipo assim, ele não é simplesmente tipo, uma pessoa que tá pagando. Ele, tipo, é a causa dele, é algo importante pra ele, ele tá sendo ouvido por uma pessoa que entende. Exatamente. Assim, uma das coisas que a gente ouve bastante e que foi altamente incentivado, assim, por alguns consultores pra gente no treinamento, é de fato você exercitar a empatia, o se importar. Sim. Eu falo, às vezes, assim, até falo, né, pro meu chefe, eu falo assim, eu me importo muito. Então, às vezes eu fico preocupada com o cliente por coisas que ele pode fazer de besteira na obra, sabe? Eu fico preocupada. Mas o legal é você realmente colocar o coração naquilo, sabe? Sim. Então, por mais que aquilo ali é passageiro, porque o meu tempo com o cliente é o quê? 3, 4, 5 meses. E aquilo vai passar, depois ele vai viver naquilo que eu fiz. Eu falo pra ele assim, eu falei hoje, inclusive, prefiro que você não lembre de mim. Ele falou assim, mas por que eu não vou me lembrar de você? Porque eu prefiro que você não lembre de mim, ao invés de você me lembrar de uma coisa ruim. Então eu quero que você olhe pra tudo e fique feliz. Então lembre se estiver feliz. Agora, se você não lembrar de mim, é porque também não tem coisa ruim. É verdade. Então tá tudo bem, sabe? Porque eu já cheguei numa casa e a cliente falou assim, eu lembro daquela arquiteta que fez isso, ela não me ouviu, não sei o quê. E eu lembro dela todos os dias. Daí na minha cabeça eu falei assim, então a partir de hoje eu tenho um propósito que é ou eu não sou lembrada, ou eu sou lembrada por coisa boa. Nossa, mas e uma coisa que você tá falando, eu acho que também tem muito a ver com o ego, né? Essa questão da criatividade. Porque eu já ouvi muitas histórias, assim, tipo, principalmente de arquitetos famosos, assim, mais conhecidos, né? De, tipo, da pessoa querer colocar a ideia dela. Então, tipo, eu tenho um projeto assim, não interessa se você como cliente não gosta, eu vou fazer isso. Polêmico. Então, aí eu acho que é uma questão também, né? Polêmico. A gente tava falando sobre isso outro dia no trabalho, porque assim, a arquitetura, o design de interiores, ele pode ser visto de duas formas, né? No caso, eu faço essa cocriação com o cliente, eu uso o cliente e tudo mais. Porém, tem arquitetos que fazem, tratam como se fosse uma obra de arte mesmo à venda, sabe? Entendi. E aí é uma linha, é uma vertente. Entendi. Entendeu? Então, por exemplo, você vai consciente de que, tipo, ele é como se fosse uma obra de arte, tipo, você uma tela. Eu quero ou não. Então, tipo, eu quero seu projeto ou não. Exatamente isso. Entendi. Exatamente isso, sem tirar nem pôr. É exatamente isso, é uma tela. E o cliente, ele tem que estar ciente que ele vai comprar na tela. Entendi. Então, é isso que eu falei, inclusive, no trabalho. Eu falei assim, se o cliente está ciente, pra mim, ótimo. Porque ele concorda com aquilo. Com aquilo, tipo, tudo bem. Exatamente, do jeito que está. Então, é aquilo que vai ser executado. Porém, se o arquiteto não deixa isso muito bem claro, eu acho que ele deve essa explicação ao cliente. Sim. Porque aí você vai fazer ou você faz uma criação que seja para ele, e daí você utiliza dos seus limites para ser criativo, ou você retira todos esses limites, faz o que você quer, mas a pessoa sabendo e a pessoa sabendo aquilo que é. Nossa, é verdade. É importante, também a importância da comunicação, né? Sim, porque às vezes no arquiteto tá uma coisa na cabeça dele, no cliente tá outra. Total. Aí chega lá e tem um conflito do tipo, você pediu isso ou é? Porque eu não acho, assim, é só por não achar justo mesmo. Às vezes eu acho que as expectativas têm que ser alinhadas. Isso é muito importante. E tem deve ter, né, uma reunião prévia que você conhece o cliente, que você expõe. Você fala assim, olha, a gente, o lugar que eu trabalho funciona dessa forma. Seja eu entrego já o meu projeto ou a gente cria junto, a gente põe o que você gosta. Né? Eu acredito que sim. É claro que cada escritório, no caso da arquitetura, design de interiores em escritórios, eu acredito que cada um também tem o seu processo de trabalho. Sim. Mas eu vejo que seria mais sensato a partir desse pressuposto, sabe? E eu acredito também que tem uma identidade também, né? O lugar que a pessoa vai procurar. Então, é um escritório especializado nesse estilo. Então, eu vou lá também como cliente consciente disso, de que vai ser nesse estilo. Então, justamente isso é muito importante também na questão do processo criativo que você comentou sobre o ego. Eu também tenho minhas preferências pessoais. Por exemplo, eu, Monique, não gosto nos ambientes cores extremamente fortes, cores extravagantes, cores saturadas. Mas é meu. Tipo uma parede vermelha, outra amarela, outra azul. Mas é meu, Monique, pessoalmente. Então, a minha linguagem não seria colocar isso. Entendi. Porém, se tem um cliente que tá ali, eu tenho que argumentar com ele. Se ele faz questão, Monique, abre mão do seu ego e vai fazer. Entendi. Eu falo, porque às vezes entra também a psicologia das cores, às vezes as cores elas podem realmente, assim, influenciar, né, no seu dia a dia, nos seus sentimentos.
As cores são muito, muito fortes nesse sentido. E aí, como a gente falou da roupa, a expressão. E se o cliente não quer, ele faz questão, então eu tenho que abrir mão do meu ego e faço aquilo que ele quer. A casa é dele. É ele que vai morar lá, né? Esse é um ponto bem importante. Mas isso é Monique. Sim. Agora, como a gente comentou, tem arquitetos que vendem essa linguagem deles e tem arquitetos que vendem a linguagem com essa cocriação. Entendi. Então, por exemplo, muitos vão conversar com o cliente e entender suas necessidades e tudo mais, ver se eles têm alguma preferência, algo que eles não abram mão, e a partir disso, com a linguagem deles, eles vão criar um quadro em cima das necessidades. Entendi. Não em cima das opções estéticas, vamos dizer assim, sabe? Então, assim, são meios de trabalho. Eu acho que não acho que tem um certo ou errado. Eu acho que são características, né? O alinhamento de expectativas. Mas aí eu acho legal como arquiteto você chegar nesse ponto no qual você tem uma linguagem no qual você consegue vender ela como uma tela. Entendi. Porque quer dizer que você é um artista de fato. Exato, e você também tem um histórico, assim, digamos assim, as pessoas vão te conhecer por aquilo que você já faz. Exato. Mas ainda assim tem aquele limiar bem, assim, que eu particularmente acho que eu chamaria atenção, que quando você chegar nesse ponto, você é arquiteto, vamos falar se você é arquiteto, chegar nesse ponto, eu espero que seja com muito, mas muito conhecimento. Para que a pessoa que comprar a sua tela, ela não se frustre pelas coisas que eu considero básicas. Nossa, sim. Então, por exemplo, ele vai comprar uma construção de uma casa e ele vai ter problemas de infiltração. É uma questão muito séria. Por exemplo, a pessoa ela vai comprar a casa e ela não consiga usar, entendeu? Isso é um ponto. Então, acho muito legal quando a pessoa chega nesse ponto e ainda assim o cliente fica satisfeito e consegue morar. É verdade. Não, e quando você estava falando sobre alinhar assim, o projeto e mostrar junto com o cliente, a gente vai usar esse material, eu achei muito genial, porque você tem que juntar muitas coisas. Você tem que juntar o gosto da pessoa, as coisas esteticamente agradáveis, tem que juntar coisas funcionais e a realidade da pessoa. Porque, vamos supor, se a pessoa tem muita criança em casa, tem certas coisas que não tem como. É lindo, tipo, muitas coisas de vidro, muitas coisas com pontas altas, muito lindo, só que não é funcional. Tipo, a criança em um dia vai derrubar tudo, vai cair tudo no chão. E ainda, sabe o que é muito louco? É que você também tem que alinhar com aquilo que é possível ser feito dentro do universo, vamos dizer assim. Porque não adianta eu criar algo que não pode ser reproduzido. Então, eu posso criar a imagem de algo, mas ele não pode ser produzido, é complicado. Porque daí eu frustro o cliente também. Entendi. Então, por exemplo, eu tenho que ter conhecimento, pelo menos básico, de materiais. Nossa, porque senão eu mostro pra ele e ele vai, por exemplo, eu faço um projeto. Aí eu fiz um projeto e eu falo assim, olha, isso aqui você pode ver com o vidraceiro. Aí o vidraceiro fala assim, impossível fazer isso. Ele vai ficar muito chateado. Entendi. Você cria uma expectativa e não é funcional. Ele fala assim, o vidro nunca vai chegar nesse formato, você tá maluca, não dá pra fazer. Entendi. Ou seja, eu inventei algo que não pode ser feito. Entendi. Então, é legal, de fato, alinhar tudo isso. Nossa, você tem que ter muito conhecimento. Obrigada, estou tentando de verdade. Mas é uma responsabilidade muito grande. E é muita coisa que você precisa entender. Por exemplo, eu fiquei pensando que você tá falando, né, de ser funcional, tipo, de ser... Dá pra fazer. De, por exemplo, casa de praia. Maresia, sol, são pontos muito importantes, são questões muito sérias. Eu não estou conversando com vocês, desculpe, estou olhando pra mim, vamos conversar em 3. Não, mas é muito interessante porque, tipo, você também tem que ter uma noção de quais materiais funcionam, quais funcionam dentro do orçamento do cliente também. Porque às vezes você fala, nossa, isso daqui vai ser perfeito pra sua casa, tipo 1 milhão, e aí a pessoa não tem como marcar com aquilo. Mas eu falo, assim, uma das coisas dentro do meu processo criativo, por incrível que pareça, é perguntar pro cliente quanto ele tem expectativa de investimento. E normalmente é uma das informações mais difíceis de eu conseguir. Porque existe um tabu, né? A pessoa não quer abrir, acha que a gente vai abusar. Mas é porque também tem muito essa questão, eu percebo assim, questão de obra.
De você fala assim, nossa, vai ficar, sei lá, 5 mil reais. Aí chega no final da obra, 500 mil. Sim, Entendeu? Tem, tipo com assim, certeza. aí você fala, nossa, mas como é que foi disso pra isso? Só que aí também, tipo, que a gente usou material tal, não ia ficar bom. A gente usou outro material que é 3 vezes mais caro. Sim, exatamente. Tem muito disso, assim. Tem bastante. Porque assim, depende de outras pessoas também, tipo, é, fornecedores também, né? Então, também. Mas assim, materiais mesmo. Existe diferença entre porcelanatos de níveis de qualidade, tecnologia, acabamento, tem design, aquele negócio que produção. aquece, né? Nossa, acho Sim, tudo. sim. Deve ser muito caro, né? É um pouco, você tem um investimento Mas também aí. investimento. É porque casa, eu acho que é uma coisa que, tipo, é um investimento mesmo pra vida, porque vai durar a vida, você vai morar ali. É uma coisa que você tá sempre ali, então que vale o investimento. Até os objetivos mesmo, quando o cliente, que a gente pergunta dentro dessa questão, que a gente chama de briefing mesmo, né? Então, o briefing faz parte do meu processo criativo. Dentro do briefing eu falo assim, essa casa é pra vocês morarem ou vocês pretendem, por exemplo, se tiver uma boa oferta, vocês vão vender fácil? Porque também tem isso. Porque tem gente também que quer, sei lá, acabou de casar, vai morar numa casa. Só que, daqui 5 anos a gente vai ter filho, então a gente vai se mudar daqui. Exatamente. Então, tipo, não faz sentido você gastar bastante dinheiro ali, sendo que você vai mudar. Tem pessoas que não têm apego algum, pessoas que mudam constantemente porque são transferidas no trabalho. Entendi. Então, elas falam assim, o máximo que eu vou colocar é isso, porque eu sei que depois do retorno eu não vou ter. Entendi. Então, tem diversos interesses. Pessoas que compram apartamento para alugar, então elas vão fazer algo assim bom, bonito e barato. Literalmente isso, porque elas precisam que... Ela não vai morar lá, mas ela precisa que dure, por causa dos inquilinos, seja bem assim. Então, realmente, muda muito os cenários de diversas formas. Realmente, o litoral, que você comentou, acabei de fazer uma casa no litoral. Normalmente, eu indico alguns materiais que não deterioriam com o sol, com maresia, ou que resistam mais, porque não existe algo perfeito. Ventilação, bastante ventilação nos roupeiros, então certos tipos de materiais. E aí tá, você precisa avaliar esses pontos porque isso vai impactar no investimento e também na durabilidade. E isso realmente é uma das coisas que pelo menos eu levo em consideração. Eu não faço estética por estética, assim. Sim, eu acho que deve ter, tipo, como tudo na vida, né? Tem gente que faz... exato. Sim, Mas eu acho que também é importante você ter pensado isso, porque às vezes a pessoa faz uma coisa super bonita, nossa, só que não dura, entendeu? Tipo, vai deteriorar rápido, não vai... Não, é bem por aí. Assim, infelizmente, eu falo que, pelo menos eu falo por mim como arquiteta, eu sinto que nós saímos da faculdade como se a gente fosse um clínico geral. Não é que a gente pode atuar em certas áreas, porém nos falta muito. Eu tinha um professor que falava assim, vocês entraram aqui, vocês vão sair mais burros do que se vocês entraram. Porque você começa a conhecer do mundo, você começa a ver a amplitude da área que você tá. Exatamente. E tipo, deve ter muitos segmentos diferentes. Muito. Assim. E hoje eu me especializei em um segmento. Mas quando eu saí da faculdade, eu achava que eu ia fazer urbanismo. Sério? Sim, eu tava com o projeto prontinho. Eu apresentei para deputado aqui em São José. Gente. Projeto pronto, vou ser urbanista, vou mudar o mundo. Aí eu tava desse jeito. Mas aí, quando eu comecei a fazer, eu vi que o mercado precisava de outra coisa e a gente tem que trabalhar. Sim. Então, por exemplo, o nível de vagas em urbanismo é muito menor do que interiores, por exemplo. E aí eu entrei. E eu gosto também. Gosto disso. O segredo é você gostar e eu acho que também você vai se descobrindo também. Eu percebo muito isso, porque às vezes a gente tem uma ideia fixa na cabeça. Tipo, eu quero seguir esse caminho. E aí a vida, as circunstâncias te levam para um outro caminho e você começa a descobrir potencialidades em você. Tipo, nossa, eu não sabia que eu era capaz disso. Eu não sabia que eu podia gostar disso. Exatamente. Porque é exatamente isso. Eu acho que a gente falando sobre criatividade é você também ter a flexibilidade. Sim. Nossa, muito importante pra vida. Qualquer área, não importa o que você trabalhe. Porque se você se apega a um processo ao resto da sua vida, ou se você se apega a uma ideia pro resto da sua vida, me desculpe, inviável, você vai ser frustrado. Porque a vida te leva pro... Tem um comediante que fala que a vida não tá nem aí pro seu planejamento. Né? Então, assim, planeje, faça aquilo, busque seus sonhos, porém, veja a beleza nas outras oportunidades.
Sim, nossa, eu acho que isso é tão essencial pra vida. Eu Porque acho evita também. tanta frustração, tanto Tanta sofrimento, coisa. tanta coisa. Porque é você, tipo, se planejar e falar, estabelecer sonhos e metas é importante, Sim. só que você tá aberto à vida. Eu acho muito importante essa abertura. Isso, belíssima frase. Porque se Aberto à você vida. tá aberto a isso, mesmo até às vezes as coisas difíceis que acontecem, você consegue entender algo, tirar algo, você fala, nossa, Sim. cresci aqui, tipo, Aham. aprendi tal coisa. E, tipo, usar na vida mesmo. E não inviabiliza a beleza daquilo que você fez. Exato, entendeu? exatamente. Porque apesar de você não ter atingido algo que você pensou sobre, ou que você idealizou sobre, não inviabiliza a beleza daquilo que você conquistou. Sim. Ou que você optou por. Sim. Sabe? Então, por exemplo, como eu falei, queria urbanismo, mas fui pro design de interiores. Tô mudando vidas do mesmo jeito com aquilo que eu posso, é verdade. entendeu? O urbanismo ia atingir a cidade, mas hoje eu tô atingindo lares. E eu acho isso muito importante, tipo, isso que você faz, que você tem um contato direto com a pessoa. Então, tipo, essa troca deve ser muito rica. Muito! Nossa, eu adoro. É lógico que tem pessoas que são, que você absorve coisas melhores, tem pessoas mais que já difícil, são né? É como difíceis. tudo, Mas eu falo, eu não posso inviabilizar 9 por conta de um em 10, sabe? Então tem, assim, e eu falo até que os difíceis eu aprendi tanto, mas tanto. Então, por exemplo, hoje mesmo, veja só, numa manhã eu atendi 3 casais. O primeiro casal, eles já são clientes e participam da Costa Flores, que é onde eu trabalho, por muito tempo, prestam serviços pra lá e eles estavam conseguindo fazer sua sala, eles estavam super felizes, são super queridos numa troca. O outro, um casal novo, nem filho tem, muitos queridos. Depois, um outro já é um casal um pouco mais velho, apesar de eles serem lindíssimos, nem parece, né? Tem a idade que tem, com 3 filhos, já construindo a casa dos sonhos deles. Então, assim, são 3 realidades. Muito diferentes. Muito diferentes. A primeira eles são de São José, o segundo eles são do Rio Grande do Sul e o terceiro era da Bahia de Brasília. Então eu pego pessoas o dia todo e é muito incrível como tem pessoas com histórias maravilhosas. Maravilhosas, assim, eu adoro. Então, por exemplo, são tempos de vida diferentes. O primeiro já estava com um filho, agora eles adoram a cachorrinha, então eles estão nessa fase da cachorrinha. A mãe mora no mesmo prédio. Aí o segundo, eles estão se mudando pra ter uma casa, eles são do Rio Grande do Sul. Então eles estão numa fase assim, putz, a gente tá com uma casa gigante, agora vamos pensar em filho. E o terceiro, todos os filhos estão indo pra faculdade. E eles pensando o que eles vão fazer, como é que eles vão ajudar. Então eu acho as pessoas incríveis. Incríveis. Mas assim, eu falo, tem pessoas que são muito difíceis. E aí vem aquela expertise de você ter paciência, compreensão, saber lidar. Porém, existe limite. Existe muito limite. Que eu acho que às vezes a gente precisa colocar também. Até para as pessoas que são, mesmo sendo clientes, assim, a gente precisa colocar limites. Sim, eu acho que, eu não sei, mas trabalhando com essa coisa de criatividade, principalmente na casa das pessoas, quando é casa, deve lidar muito com as emoções também, né? Tipo, com a emoção do cliente, com a sua emoção. E saber gerenciar tudo isso. E, tipo, às vezes não levar pro lado pessoal. Tipo, não é o problema, sou eu, o problema é aqui. Tipo... Sim, e ainda chegar num ponto de falar assim, vai ficar bonito. Confia no processo. Você chega e fala assim, olha, eu acho que essa sua ideia podia ser melhor. A gente dá pra dar uma melhorada aí, ó. Eu posso dar umas ideias. Eu realmente acho muito legal também, porque, mas assim, por exemplo, é muito engraçado quando vem uma grávida pra mim e a gente sabe que no início assim de gravidez tá tudo lindo, elas estão todas ótimas, eu tô sonhando com o quarto do filho, é muito bonito isso, é lindo. Porém, as coisas começam a correr e elas começam a ficar desesperadas. Daí você chega. Os hormônios, tá pra vir a criança. Teve um caso agora, uma querida. Ela fez com a gente ia entregar o quarto na quinta-feira pra terminar em uma semana. A criança adiantou um mês. Não tava no quarto pronto. Mas aí que tá. A vida acontecendo. É a vida acontecendo. Daí o que você faz?
A pessoa vai surtar, deixa ela surtar, mas aí você vai segurar ela, não dá, e fala assim, tá tudo bem, vai dar tudo certo. Vai dar bom, fica tranquilo, a gente vai dar um jeito, sabe? Falando de lares, as pessoas, elas prospectam muito, elas imaginam muito. Sim. E às vezes, digo isso também para vocês, pessoas, obra, construção, quando a gente pisa na realidade, às vezes pode ser um pouco frustrante. Porque a gente pega, por exemplo, o Pinterest, a gente vê a casa do Justin Bieber. Sim. Essa é a referência. Exato, eu quero isso aqui. E as construções, as culturas, os materiais de lá e de cá, eles são diferentes, bem diferentes. Então, às vezes a gente tem que jogar um balde de água fria, infelizmente. Um choque de realidade é importante, às vezes. É um pouco assim. Porém, quando a gente lida bem com a construção, é cansativo, é custoso, mas o meu objetivo, falando por mim, assim, o meu objetivo é fazer as pessoas saírem satisfeitas e ficarem felizes onde elas estão. Sim. Independente do processo ser custoso ou não, a gente tenta fazer o menos possível, assim, menos frustrações. Mas o que eu quero é ter as pessoas satisfeitas e felizes depois. Falando, putz, olha, aquilo aí deu muito trabalho, mas compensou deu certo. Olha que lindo, como tá legal, olha como eu uso, olha como o meu dia a dia tá melhor, nossa, eu tô vivendo na casa dos sonhos. Ótimo, que seja um quarto, que seja uma casa inteira, apartamento, enfim. Então eu vejo assim, a gente precisa entender que os espaços são feitos para essas pessoas. E se eu tenho uma pessoa em específico, eu tenho que estudar aquela pessoa e entender, né? E aí vem de mim. Se ela me dá uma carta branca em estética, aí vem de mim criar. E agora é meu momento. É muito satisfatório quando você pega um cliente que ele gosta da sua mesma linguagem. Então, pra mim é muito satisfatório. Claro que eu vou ter a mesma satisfação fazendo para um cliente que tem outra estética, sabe? Então, porque a minha obrigação também, além de fazer funcionar, é fazer ficar bonito. Porque se eles estão contratando a gente, é porque eles querem algo bom, funcione e bonito, entendeu? Sim. E eu acho que deve ser importante também essa, tipo, de falar a realidade. Por exemplo, a pessoa tem uma referência, às vezes, muito irreal, muito, tipo, impraticável. E aí você fala, olha... E aí, tipo assim, ou às vezes, tipo assim, questão estética, de falar, olha, não vai ficar bom. Ou, tipo assim, de saber falar, não com essas palavras, né? Porque às vezes fere a pessoa, mas assim, de falar de um jeito, tipo... Vai ficar cafona. Mentira, não. Não, é tipo assim, porque às vezes não é nem uma questão de estilo. Às vezes é tipo assim, a pessoa quer esse material. Mas é impossível de conseguir. Tipo, aqui no Brasil não tem, ou vai ser muito mais caro. Se a gente fizer com um parecido, não vai ficar bom, entende? Isso, não que o gosto da pessoa seja ruim. Sim. Mas que se você for tornar praticável na vida real, talvez não fique tão bom. E tipo... Como que é essa conversa? Do tipo assim, olha, então... É complicado, assim. O meu chefe, ele costuma falar assim, que não é o que você fala, é como você fala. Sim, para tudo na vida, viu, gente? Para tudo na vida. Para tudo na vida, tudo tem um jeito de falar. É a forma como você fala, sim. Porque, no caso, eu sei que eu vou causar uma frustração. É um fato. Eu vou causar uma frustração. E como é que eu amenizo a frustração? Então eu tenho que falar... Às vezes eu já venho com uma solução. Isso aí já eu acho que ajuda muito. Às vezes eu falo com uma maneira delicada, de uma forma na qual a pessoa ela possa processar e talvez ela pense na solução. Eu acho que nesse caso, da minha parte, é um pouco de sensibilidade de fato. Como a pessoa como ela lida com as notícias ou com os fatos. Porque tem clientes que são alarmantes. Desespera, não sei o que. Tem clientes que eles já são mais calmos, mais racionais nesse sentido. Então, eu tô com uma cliente agora que é muito engraçada a situação. Eu vou falar, mas eu vou falar nomes. Não cito nomes. É uma casa bem grande, uma casa belíssima. Foi feita por uma arquiteta de São Paulo. Ele tem um estilo contemporâneo, uma coisa bem mais brasileira mesmo. Porque a gente tem um estilo brasileiro, tá estudado assim, mais ou menos, assim, mas a gente tem um estilo que é brasileiro. E é um estilo bem contemporâneo. E aí, o que acontece? Quem contratou a arquiteta, quem está fazendo a obra da casa, quem está à frente é o marido. E ele não envolve tanto a esposa. Então, ele veio e ele fechou comigo os móveis, fechou tudo.
E aí no final ele falou assim, mas a gente precisa validar com ela. Não. Eu falei assim, mas Que situação difícil, eu meu falei Deus. assim, mas já não tava? Quando veio o projeto, eu pensei que já tava. E ele falou assim, Ela não, precisa saber agora. ele falou assim, não, fala que tá tudo certo, que foi tal arquiteta que escolheu, fala que foi isso, que daí vai passar. Eu falei, cara... E aí ele deu a bomba pra você. Pra mim, total pra mim. Nossa. E aí eu fui passando. E assim, de todos os ambientes a gente foi indo bem. Porém, ela tinha comentários, e eram comentários relevantes, não eram comentários bestas, não. Sim. Era assim, por exemplo, esse material aqui vai pra essa porta? Eu falei, vai. Daí ela falou assim, esse material não suja mais que esse? Super É uma coisa prática. E eu falei pra ela, você tem razão, suja mais que esse. Porém, aí você vem com argumento técnico, né? Eu falei assim, poxa, você tá falando que a madeira suja menos que esse que é liso. Que é tipo, aí, galera, isso aqui é madeira e isso aqui é o liso, vamos dizer assim. Muita coisa de arquiteto isso, né? Olhar o material das coisas. Ela chegou e falou assim, o liso não vai sujar muito mais que a madeira? Eu falei assim, você tem total razão. Só que é o seguinte, o seu piso, o seu teto e o seu piso são madeira. É uma madeira. E aí o MDF que vai entrar é outra cor de madeira. Aí você vai ficar com um caixote de madeira. Eu acho que você vai se sentir claustrofóbica. Eu acho que as madeiras não vão bater os tons. E aí não vai ficar legal. Falei assim, eu acho que vocês vão se sentir incomodados. Sabendo que vocês são criteriosos, vocês têm esse olhar mais fino, assim. Vocês vão ver que as madeiras não são a mesma coisa e você vai ficar incomodada. Nossa, você é boa. Eu tô convencida. Mas eu não convenci ela. Aí eu falei, nossa, perdão. Desliga por favor, Maria. Desculpa, gente. A vida acontecendo. A vida acontecendo. Aí ela falou, não, tudo bem, vamos pensar mais sobre. Beleza. Aí a gente chegou, agora a gente tá com um impasse, por incrível que pareça, na brinquedoteca. E aí, como eu falei pra você, o marido contratou um projeto minimalista, bem contemporâneo, sem muita coisa, algo bem clean, assim, muito bonito. Isso é muito contemporâneo, essa coisa do minimalismo, de clean, coisas... Mas você sabe que tem uma diferença entre o minimalismo, por exemplo, em países. Sério? A gente tem um minimalismo que usa bastante madeira. A gente ainda aquece o lugar, assim. Mas, por exemplo, você vai ver a casa da Kim Kardashian. Então, ela é minha referência de minimalismo. Fria, tudo branco. Eu parei de usar momento que vai pro hospital, assim. Vai pro hospital. Bem isso mesmo. Mas a gente ainda usa um pouco da madeira, no caso dele, Tipo, né? tem uns elementos a mais ali, Tem, assim, a gente... Acho que o brasileiro não consegue ser totalmente minimalista. Eu acho isso bom. Eu acho É que a gente é calor e coisa, assim, eu acho. Eu acho também, eu gosto de ambiente clean, mas o minimalismo mesmo, eu não acho que não funciona no dia a dia, assim. E aí ela queria, aí ela mandou referências, né, de um estilo que a gente chama de inglês, que é um estilo, que é da Inglaterra de fato. E aí ele é todo bauleado, assim, todo com borda, com painéis e as madeiras com assim, bordas bem grossas e bem provençalzão, assim, escuro. A hora que eu olhei, eu peguei. Olha, não tá conversando muito. Eu vi o projeto fechado. Aí eu olhei assim. Como eu não tenho contato dela, eu falo com o marido diretamente, eu olhei assim, falei pra ele, olha, o que ela mandou de referência é bonito, e é bonito, tá? Porém, mas não conversa com o conceito da sua casa. O que você me passou era esse conceito. O que ela tá te pedindo é o outro. Tudo bem? Aí ele fica meio assim, daí o que eu falo? Conversa, resolver uma reunião, o tete a tete, cara a cara. Não existe uma solução melhor do que isso, do que ficar por WhatsApp. Nossa, eu acho, pra conversas importantes, nada como pessoalmente. Sim, até mesmo ligação é melhor que mensagem. Porque mensagem às vezes você não sabe a entonação, aí o jeito que a pessoa falou, aí o que ela quis dizer, sim. nossa. Primeira coisa, gente, não briguem por conta de nossa, mensagem. Liguem, por favor. Liguem pra brigar, mentira. Liga pra falar. Espere encontrar pra brigar. Exatamente. Porque a mensagem é como você falou, a entonação. Às vezes você falou tranquilo e a pessoa já, nossa, mas o que eu tô falando? Que é isso? Você usou uma palavra, por exemplo, eu tive um cliente que ele é meio sensível. Eu escrevi por e-mail e, gente, no e-mail eu sou super formal, eu mal uso e-mail. E ele pediu por e-mail e eu mandei uma...
não sei o que, tal dia, tal. Depois eu mandei pra ele mandou pra arquiteta e ela me contou a fofoca. Ela falou assim, seríssimo. Nossa, eu fui tão legal com a Monique, por que ela tava tão brava no e-mail? E eu falei assim, como é que se pode ser brava no e-mail? E depois eu mandei mensagem assim, gente, mandei um e-mail, daí eu mandei um emoji, segue o e-mail, assim. Eu juro que eu tô sendo legal, Eu juro que eu gosto muito de vocês. Ai, mas é muito louco. Daí, enfim, né, voltando. Eu falei pra ele assim, por favor, vamos marcar uma reunião, eu, você e ela. Por favor, não é nem eu e ela. Vamos, nós três. Gostei. É porque senão fica uma ponte muito tipo, falando no telefone sem fio, né? Tipo, tem que ser todo E mundo ele junto. não sabia me passar o que ela queria até ela mandar a foto. Porque nessa brincadeira eu já tinha feito várias modificações e ele não sabia me passar o que ela queria. Então ela mandou a foto e não, as pessoas evitam esses conflitos. Eles sabem que vai dar conflito. Não que vão brigar, gente. Não, as pessoas ideia é diferente. E as pessoas tendem a se esquivar. Muito. E até agora não marcou. Não vai agora esperar. Então, olha, por favor, vamos marcar. Mas assim, resumindo, né? A questão do estilo, como que eu vou falar isso pra ela? Eu vou falar pra ela que eu acho, de fato, um estilo muito bonito, porém, o conceito da casa não é aquele. Então, você provavelmente vai ter um ambiente que vai destoar que um vai pouco da casa. o que não é um problema, mas você tem que ter consciência disso. Então, por exemplo, não é um problema pra mim, porém, pra outros arquitetos Então, talvez fosse um problema. Pra mim não é, eu quero ela feliz. É lógico que, por exemplo, dentro daquele ambiente eu vou fazer o mais bonito possível. Agora, se, por exemplo, fosse vir uma pessoa pra avaliar o conceito da casa num todo, se fosse pra um concurso, provavelmente esse seria o ponto de avaria. Se isso fosse um parâmetro, entendeu? Agora, tem pessoas que não, tem pessoas que colocam em cada ambiente uma cor. Entendi. Eu acho, pelo menos da minha parte, muita pretensão falar o que é bonito, o que não é bonito em certos pontos. Porque é muito relativo. Muito pessoal. Muito pessoal. Mas eu acho que tem parâmetros, eu acredito que às vezes o agrado das pessoas, e isso é muito delicado de eu falar, eu falo isso para as pessoas, mas eu acho que existem certos parâmetros para o agrado visual. Não vou nem dizer beleza. Eu tenho amigos que falam que a beleza tem parâmetro. Não acho nem que seja isso, porque é muito pessoal. Mas eu acho, por exemplo, que proporção agrada. Esse negócio de simetria, essas coisas. Tem estudos que falam isso, né? Total. Certas cores, dentro das culturas, dentro da cultura brasileira, tem certas coisas que agradam mais dentro de ambientes do que em outros lugares. E tem esse negócio da psicologia das cores também, né? Tipo, de ser muito forte, representa uma coisa aí mais clara. Por exemplo, hospitais, que eu mencionei aqui, tipo, cores mais claras, porque é mais tranquiliza mais, tem esse negócio assim mais... Até mesmo quarto de criança, eu não ousaria com muitas coisas. Tipo assim, de bebê, eu acho que eu nunca vi assim, cores muito fortes em um quarto de bebê, por exemplo. Eu acho que é muito... Ou, por exemplo, a gente tá com... Eu tenho um amigo que ele tem um quarto e as paredes são claras como essa. Porém, o teto ele fez azul escuro com estrelinhas. Meu sonho, eu amo, a gente vai super no quarto. Mas aí você para e pensa, tem outras sensações. O teto escuro dá uma leve achatada, mas não é demais. Assim, depende da sua proposta, do que você quer, do que você conversa com a arquiteta. Então, tem sensações. Quando a gente deixa o ambiente todo escuro, a sensação é de fechamento. Por exemplo, se eu pinto as coisas na vertical, faço fitas na vertical, a sensação é que vai alongar. Então, tem técnicas visuais que realmente funcionam Então, assim, o meu intuito é que as coisas, elas ornem, né? Ornem. E as cores também, eu tento fazer... eu tendo a fazer coisas mais atemporais. Porque como eu trabalho com os móveis, não é uma coisa de investimento contínuo. São coisas que são para durar. Então, você não vai trocar seu móvel recorrente. Então, aí faz parte do processo criativo. Você vê o que o cliente quer. Se ele quer trocar, ele vai trocar recorrente. Ou se ele tá tudo bem, ele tem um objeto que vai ser usado.
Entendi. E que provavelmente vai cansar com o tempo, ou vai sair, vamos dizer assim, da moda facilmente. Então eu tendo a fazer coisas atemporais, porque tem coisas que você troca mais fácil, por exemplo, tapete, estofado, almofada. Isso você consegue trocar, colocar cor, entendeu? Então é muito da linguagem, mas eu Monique, particularmente, priorizo no meu processo criativo as pessoas. E é claro que eu dou meus pitacos pessoais, mas o entender as informações, dentro dessa disciplina de informações, me faz produzir de uma forma melhor, entendeu? E aí, por exemplo, às vezes as pessoas elas têm pensamentos que é isso aqui. Quando você conversa, porque você já tem conhecimento sobre a área, você vê coisas assim, no caso eu vejo coisas, projetos todos os dias, já vi vários projetos, continuo vendo vários projetos diferentes um do outro. Quando chega a pessoa, ela tem um projeto aqui na cabeça, por exemplo, ela quer uma estante, ela tem essa estante na cabeça. E eu chego pra ela e falo, essa estante, esse tipo de estante, ela nunca pensou. Entendi. Então ela abre a mente. Exato, e às vezes faz sentido aquilo pra ela. E você falou, eu acho que, assim, pra fechar aqui o episódio, pra resumir, eu acho que o importante, acho tanto da parte de quem tá trabalhando com arte em si, tipo, quem é um arquiteto, no seu caso, né? Quanto da parte da pessoa que tá recebendo isso, é importante a abertura e essa flexibilidade, né? Claro. E uma coisa que eu penso muito, assim, é que se eu tô contratando um profissional pra fazer alguma coisa, a pessoa tem mais conhecimento que eu. Tipo assim, eu parto desse pressuposto. Sim, normalmente, sim. Então, tipo assim, eu entendo que, tipo, óbvio, tem o gosto da pessoa, mas só que você, como profissional que estudou e estuda sobre isso, você entende a viabilidade ou não daquilo, né? Então, tipo, tem a importância também da pessoa estar aberta a ouvir isso, né? Nem todo mundo tá, a gente sabe, mas é muito importante também, né? Com certeza. Eu acho que é importante a pessoa que quer qualquer tipo de profissional, assim, pesquisar bastante também a pessoa que está sendo, ver aquilo que ela já fez, o que ela não fez, confiar, principalmente na parte criativa. É uma relação de confiança, né? Total. Você entra na intimidade, eu falo por mim, você entra na intimidade das pessoas. E a pessoa deve contar, tipo, da vida dela, da história, do tipo, como eu cheguei aqui, como... Conta quantos sapatos tem, me conta como que foi a trajetória, por que tá fazendo, por que faz aquilo. Já tive que entrar em questões de relacionamento, assim, porque você cria uma relação de confiança com a pessoa. Então, realmente, acho que o legal é você procurar uma pessoa profissional e que saiba o que está fazendo, de fato. E aí você confiar nesse tipo, sentido. Que a pessoa sabe o que ela tá fazendo. Confia no processo pra falar o certo. E no final, assim, eu sempre, tipo, se você quiser acrescentar mais alguma coisa, que eu sempre já tá com aqui, se você quer acrescentar, tipo, alguma dica, não sei, pra uma pessoa que talvez tá pensando em trabalhar com a criatividade, ou uma pessoa que, enfim, precisa lidar com isso, tipo, eu acho, assim, no final eu sempre deixo uma tarefinha. E eu acho que no de hoje, uma tarefinha que eu queria deixar seria essa de estar aberto às coisas da vida, de ter essa flexibilidade. A vida é muito linda, cara. A vida é muito linda, né? E se você é flexível com as coisas que acontecem, você aprecia melhor. Com certeza, mas sem dúvida. Porque, gente, quando a gente se coloca no nosso lugar de não saber nada e percebe que as coisas que vêm, elas podem ser uma bênção. As coisas ficam muito mais leves. E a vida fica muito mais E você se torna muito mais feliz, né? Muito. Daí você vê a beleza das coisas, porque as coisas não são 0, 1, elas não são A e B, elas são diversas. E não é uma coisa linear também, né? Tipo assim, alto e baixo, gente. E assim, falando, pelo menos uma dica, né? Eu acho que a criatividade, ela tá muito ligada a você se permitir imaginar e você ter a força de vontade de realizar. Porque eu acho que a gente precisa se mexer. Precisa muito se mexer. Se colocar em movimento, né? Começar. Porque às vezes a gente tem muito uma ideia de tipo assim, sei lá, nossa, eu quero ser cantora, eu quero trabalhar, quero saber desenhar. Mas se você não levanta e vai fazer com o que você tem, porque às vezes a gente fica esperando, tipo, quando eu tiver, vamos lá, um microfone de última geração, ou tiver a melhor caneta do mundo. E não tipo, faz com o que você tem. É exatamente isso. Você nunca vai saber o seu potencial se você não se arriscar. E a criatividade, ela é muito essa questão da ousadia.
é você ousar em tentar. Porque a imaginação, ela é muito legal, ela permite tudo, mas o concretizar é magnífico. Então, se você consegue pegar da sua imaginação aquilo que você tem e aí você concretiza, realmente é algo assim espetacular e de fato você é criativo. Então, eu vejo assim, imagina, sonha, sonha. E aí você fala assim, puxa, esse aqui, eu acho que eu tô vendo um fio na qual eu consigo fazer isso aqui vir pra realidade. Então eu vou pegar esse fio e eu vou até o fim. Vai dar errado? Nossa, mas você aprendeu que aquilo não dá certo. E você fez algo, isso eu acho muito importante, porque uma coisa a gente vê na nossa cabeça. Ter ideias, fantasias. Se você traz pra realidade, você vive a experiência, nada vai ser tão bom quanto aquilo, por mais que tenha dado errado. Sim. E assim, confia no que você pode fazer. Sim. Se der errado, tá tudo certo. Mas confia, vai, faz, sente, aproveita, pede ajuda. Sim. Porque, por exemplo, eu como arquiteto, você falou, nossa, você tem que saber muito. Mas eu tenho tanta gente que me ajuda. Mas tanta gente. Porque às vezes eu falei, a questão do vidro. Mas eu tenho uma pessoa que eu vou ligar e falar assim, isso aí dá certo. Sim. Você sabe mais do que eu. Me ensina. Dá pra fazer? Tá aberto a aprender, né? Tipo, porque, nossa, sim. Porque as pessoas têm muito pra nos ensinar. Só que a gente tem que estar aberto a receber. Sim, total. Sim. Nossa, eu vejo assim, não só no âmbito do meu trabalho, nas suas amizades, dentro da sua família. Às vezes a gente vê pessoas que são mais velhas e acha que elas não podem ensinar nada pra gente. Tem uma mania, assim, de jovens. E ao mesmo tempo também a gente pensa que os jovens não podem ensinar nada pra gente. Então, eu acho que a gente perde oportunidades de aprender. Sim. Né? Então, aqui, assim, pra encerrar, quero agradecer muito a sua presença. Se deixar as palavras, né? Da próxima a gente vai pra ficar. Tá bom. E eu gostei muito, assim, eu acho que enriqueceu bastante, assim, no podcast. Eu acho que é o principal, assim, que eu gosto de trazer pras pessoas. É isso, sabe? Tipo, das pessoas se aprofundarem mais, um pouquinho mais em algo e de se abrirem mais também, né? Tipo, aquilo que tem pra gente aproveitar, né? E ser mais feliz. Bolhas e as bolhas se juntam. Exato, né? Exatamente isso. Então é isso, galera. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem conversar sobre isso, é só mandar mensagem pra mim e pra Monique. Se vocês quiserem ideias de temas, se você quiser vir aqui conversar também, é só mandar mensagem. E é isso, até a próxima. Um beijo.